Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. A minha primeira palavra é uma palavra de saudação. Eu quero fazê-la com a palavra do Senhor. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, essa saudação é muito importante, porque o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele, tanto pessoais como cartas às igrejas, ele sempre saudava com estas palavras, de graça e de paz. E ele nos conta um testemunho pessoal, que numa certa ocasião ele foi levado até a um lugar celestial, e ele ficou maravilhado, e disse que o que ele viu não dava para contar ou relatar aos mortais. Mas ele conta para nós também, para que ele não ficasse soberbo. Foi-lhe colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, com a finalidade de esbofeteá-lo. Pensa nisso. Espinho na carne, mensageiro de Satanás, com a finalidade de esbofeteá-lo. E ele nos conta que ele orou 3 vezes ao Senhor. E o Senhor então responde: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo absorveu esta palavra no seu coração de tal maneira que ele falou: olha, eu aprendi a estar contente em toda a situação da minha vida. Tanto ser honrado como ser humilhado, tanto ter fartura como escassez. Falou: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, a minha segunda palavra é de gratidão a Deus, de alegria, de poder estar aqui, nesse lugar, nesta noite, mas junto com os irmãos nos quedarmos aos pés do Senhor, para recebermos dele a sua palavra. Eu quero ler 2 textos da Bíblia com os irmãos. O primeiro texto está na carta que Deus escreveu através de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 17. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Ele nos diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Segundo texto, carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 20 e 21. É uma doxologia. E diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Meus amados, queria convidá-los a orarmos alguns segundos. Gostaria que cada um de vocês estivesse orando, intercedendo. Eu sei da minha limitação, Deus sabe também, os irmãos também sabem, mas nós também sabemos do quanto Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, vamos ter um momento de oração, os irmãos intercedendo, para que eu possa ser sensível e poder compreender a vontade do Senhor naquilo que eu tenho que falar para vocês. Vamos orar? Pai, a nossa gratidão por termos o privilégio, Deus, de estarmos aqui nesse local, para podermos, ó Deus, adorarmos o Teu nome, te louvarmos como já fizemos, mas agora, ó Deus, queremos nos quedar aos Teus pés. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor perdoe os meus pecados, os pecados de todos esses amados e amadas do Senhor que estão aqui, para que através, ó Deus, do Teu perdão, tenhamos, ó Deus, ouvidos para ouvir, olhos para ver e sensibilidade para compreendermos a vontade do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o primeiro texto que nós lemos
aos Colossenses, ele diz que ele, antes de todas as coisas, neles tudo subsiste. Esta igreja de Colossos, o apóstolo Paulo não conhecia a igreja, aqueles que frequentavam a igreja. Mas, numa das viagens missionárias, ele prega o evangelho, Epáfras, ele se converte ao evangelho, conhece a Jesus, volta para a sua cidade e prega o evangelho, testemunha do evangelho. E pessoas se converteram. Eles eram crentes, mas num contexto assim, como o nosso, que nós vivemos hoje, onde existia lá, nesta cidade, nesta igreja, algumas influências pagãs misturadas com algumas ideias bíblicas também. E Paulo então escreve esta carta com a intenção de poder esclarecer aos crentes, aos cristãos daquela cidade, quem era Jesus. Então, a pergunta que ele fala, quem é Jesus? E nessa carta, então, Paulo, ele esclarece quem é Jesus. E ele inicia, então, dizendo que ele é aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele diz que ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e invisíveis, trono, soberania, principados e potestade, tudo foi criado por ele e para ele, e que ele é antes de todas as coisas, e que nele tudo subsiste. Ele fala então nessa carta, respondendo, esclarecendo quem é Jesus. Ele fala que Jesus é aquele que é excelente em pessoa, mas excelente em obras também. E nessa carta então ele diz daquilo que ele pôde fazer lá no Calvário. Ele sendo excelente em pessoa, porque ele era o próprio Deus, mas ele era excelente em obras, porque o que ele fez foi para que pudesse se tornar cada um de nós santos, inculpáveis e irrepreensíveis na presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então a excelência, quem é Jesus? É aquele que foi excelente em pessoa e em obra, porque o que ele fez foi algo eterno na vida daqueles que creem no seu nome. O segundo texto em que nós lemos, carta aos Hebreus, é já uma doxologia, já está exaltando aquilo que ele pôde fazer para nós. Mas essa carta aos Hebreus também, ela tem um tema central, a superioridade da pessoa de Jesus sobre todas as coisas. E ele inicia essa carta já dizendo que Jesus é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do ser de Deus. Ele então diz que Jesus, ele foi superior aos anjos, porque os anjos, embora valorosos em obra, eles eram criatura, mas Jesus era criador. A carta nos diz também que Jesus, ele foi superior aos sumos sacerdotes, porque os sumos sacerdotes, eles apresentavam o povo sim diante de Deus, mas eles tinham que fazer sacrifício, derramar sangue de animais para purificar os seus pecados, para entrar na presença de Deus. Mas Jesus, ele entrou na presença de Deus sem sangue alheio, porque ele não tinha pecado. Ele foi o único homem que pisou na terra, que nunca pecou. Então ele não precisava de oferecer sacrifício, porque ele não tinha pecado. Ele era o Deus eterno, ele era 100% homem, para representar os homens, mas era 100% Deus também, por isso era impossível ele pecar. Mas ele diz para nós também que Jesus, ele foi superior a todos os personagens da Bíblia. E ele cita o nome de Moisés. E ele, embora Moisés fosse um protótipo de Cristo, mas ele era superior a Moisés, porque ele foi alguém que libertou o povo da escravidão do pecado, e não da escravidão daqueles que estavam sendo escravos para trabalharem forçado,
mas Jesus, ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. E ele diz para nós que isso daí aconteceu por causa de uma oferta que ele fez. Mas essa oferta que ele fez foi feita uma vez por todas. Não precisou de repetir essa oferta, porque ele fez uma vez por todas, e essa oferta foi ele mesmo que se ofereceu, para que pudesse então libertar os homens da escravidão do pecado. Então nós vemos, irmãos, quem é Jesus? Ele é tudo isso que a Bíblia fala. Toda a Bíblia Sagrada, ela está falando sobre Jesus. Jesus, depois de ressurreto, ele conversando com os seus apóstolos, seus discípulos, seus seguidores, ele falou, olha, que tudo que estava escrito nos livros da lei, nos profetas e nos salmos, tudo estava falando sobre ele. Quando ele fala para os religiosos que estavam estudando a lei para que pudesse então se libertar de pecado, ele diz, olha, vocês examinam as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, mas elas testificam de mim. Então quem é Jesus? Jesus é o personagem central de toda a Bíblia. É aquele que, se nós fôssemos resumir a Bíblia, nós poderíamos dizer que foi aquele que, pelo amor que Deus tem por mim, por você, por o mundo, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, porque se julgasse o mundo, só ele ia ser salvo. Mas ele não veio para julgar, ele veio para salvar o mundo. Ele não veio para julgar o homem, ele veio para salvar a humanidade. Então, isso tudo, a Bíblia está de Gênesis a Apocalipse, falando de um personagem central, que é Jesus de Nazaré. Ele não está falando, a Bíblia não é um livro de religião, é um livro de testemunhos para nós. Por quê? Porque ele só conta testemunhos de pessoas que, quando foram abordados por Deus, como eu espero que muitos aqui possam ser abordados hoje, eles creram no Senhor Jesus. Eles creram no Senhor Jesus. E depois, então, eles puderam, então, já ter vida eterna. E depois eles já poderiam contar para os outros o que Deus fez na vida dele. Porque Jesus mesmo disse, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele usou Lucas para escrever isso, mas ele mesmo falou. Então, nós somos testemunhas. Eu li um livro há muitos anos atrás e me chamou a atenção, porque foi aquele escritor que criou uma frase, né, que Deus não precisa de advogados, ele só precisa de testemunhas. Então, a Bíblia conta para nós de muitos personagens. Na carta aos Hebreus mesmo, ele tem uma lista de homens, de heróis da fé, que foram pessoas que ficaram registrados. Não é porque eles eram super-homens, é porque foi alguém que, quando foram abordados por Deus, eles creram em Deus, eles confiaram em Deus, e eles passaram a depender de Deus. Então, quando ela fala de todos os personagens ali, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles personagens ali, ele conta de cada um, mas na Bíblia Sagrada, quando fala desses personagens, ele conta depois a história deles. Eles deixaram um testemunho para nós, para que nós, por isso ele diz, né, que nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunha, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, Noé teve a sua carreira proposta, Abraão teve a sua carreira proposta, José do Egito teve a sua carreira proposta, e hoje é eu e você que temos a nossa carreira proposta. Então nós hoje estamos fazendo história, nós hoje estamos aqui deixando um legado, nós estamos deixando um testemunho. Por isso que Malaquias ele diz que todos aqueles que faziam coisas boas, existia um memorial diante de Deus, e ele estava registrando. Por quê? Porque nós estamos hoje numa carreira proposta. Então nós precisamos de entender que nós hoje somos personagens da história, que vamos ficar
vamos deixar registrado, gravado e testemunhado para pessoas. Então, quem é Jesus? A Bíblia explica quem é Jesus. Mas eu gostaria de pensar nessa noite, quem é Jesus para você? É para você. Quem Ele é para você? Nós vemos que hoje nós vivemos num contexto de religiões, de tantas coisas, filosofias e tantas coisas que estão acontecendo no nosso redor. Mas nós precisamos de saber que Jesus, Ele está vivo. Então, quem é Jesus para você? Meus amados, em primeiro lugar, nesta doxologia que nós lemos, nós podemos ver que ele explica para nós que, em primeiro lugar, Jesus é aquele o Senhor ressurreto, aquele que está vivo, aquele que está conosco. Jesus foi aquele personagem que deu a vida, porque o salário do pecado é a morte. Ninguém tinha nenhum crédito para pagar a sua salvação. Só Ele tinha crédito. Ele veio então e pagou com a vida. Por quê? Porque Ele mesmo explicou que a vida dele, ninguém podia tirar a vida dele. Ele espontaneamente dava a vida dele. Porque Ele tinha poder para dar a vida e reassumir a vida. E Ele falou, e esse mandato eu recebi de meu Pai. Então nós vemos que comemoramos, nós lembramos da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, mas dali 3 dias nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Então Jesus, Ele é o Senhor ressurreto, é aquele que está conosco, aquele que depois de ressurreto falou para os seus discípulos, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o Deus vivo. Por isso o salmista, de uma maneira poética, ele pôde escrever assim, olha, para onde me ausentarei da face do Senhor? Se eu subo ao céu, lá está. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá está. Se eu tomo as asas e me detenho nos confins dos mares, ainda lá há de guiar-me a tua mão. Então, nós temos um Deus vivo, um Deus que falou, eu vou estar com vocês. Então, meus amados, Ele é, nós precisamos de saber, e se Ele não é para você, precisa de você saber que Ele é um Deus ressurreto, Ele é o Senhor ressurreto. É aquele que, se eu tiver a 10.000 quilômetros da minha mulher, mas Ele está comigo. Se eu estiver num lugar onde não tem ninguém me vigiando, nenhum guarda, nenhum policial, mas Ele está comigo. É alguém que Ele está nos mínimos detalhes comigo. Ao meu redor Ele está. Agora, se eu cometo um pecado, Ele vai se separar. Por quê? Porque Ele não tolera pecado. Por isso, Ele já, com o Espírito Santo dentro de nós, Ele já convence cada um de nós do pecado. E quando nós somos convencidos do pecado, nós não devemos esperar para ir no domingo na igreja, ou em outro lugar, ou no monte, mas em qualquer lugar onde nós estivermos, nós podemos então, arrependidos, confessar o pecado e mantermos uma comunhão pessoal com esse Senhor ressurreto, esse que está vivo, esse que falou que eu vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Mas em segundo lugar, o texto nos diz que esse Senhor ressurreto, Ele é o bom pastor de cada um de nós. O salmista também, de uma maneira poética, mas também profética, ele escreve um dos salmos mais conhecidos por nós, porque ele escreveu, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva às águas tranquilas, Ele refrigera minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários, Ele unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ele falou, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus amados, é uma poesia, é um salmo, faz parte, uma parte dos livros poéticos da Bíblia, mas ele é uma profecia também. Por quê? Porque quando Jesus, Ele veio aqui a esse mundo, se tornou um homem, Ele passou o tempo para que chegasse na idade que Ele pudesse começar o seu ministério.
uma das primeiras coisas, ele se apresenta e diz assim: olha, eu sou o bom pastor, porque o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Meus amados, ele é o bom pastor, é aquele que cuida de nós, é aquele que, nas palavras do salmista, quando nós erramos, ele pega uma vara e nos corrige. E quando nós somos atacados por algo externo, por algum ataque que vem de fora, ele tem o cajado para nos proteger. Por isso, ele é o bom pastor. Mas quem é Jesus para você? Ele é o bom pastor? Porque o bom pastor, ele cuida de nós. O bom pastor é aquele que conhece as ovelhas, mas as ovelhas também conhecem ele. Porque ele falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eles não vão seguir outro. É certo que lá na Palestina, lá na Galileia, não sei onde que era, lá tinha os desertos, tinha os poços onde eles davam água para os rebanhos. E muitos pastores se reuniam ali, cada um com o seu rebanho. Mas depois que eles descedentavam as suas ovelhas, eles então, cada pastor, ele chamava as suas ovelhas, e cada uma seguia o seu pastor. Por isso Jesus dá esse exemplo, que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Quem é Jesus para você? Ele é o pastor? Você é ovelha? Você tem ouvido o chamado dele? Você tem sentido quando ele está triste por você? Quando ele está, às vezes até com pena, mas precisando de dar umas varadinhas? Porque você está desviando, você está por outros caminhos? Então, quem é Jesus para você? Ele aqui diz que ele é o bom pastor. Agora cabe a nós sermos ovelha desse bom pastor. Mas em terceiro lugar, ele diz para nós também que esse veio aqui para nos aperfeiçoar. É para poder mudar a nossa vida. Eu fazem 42 anos que eu conheci Jesus. No dia 12 de maio de 82, eu conheci Jesus. Mas mesmo depois de 42 anos, todo dia, eu preciso de confessar pecado, porque eu sou um pecador. Mas tem uma coisa que me alegra, porque há 42 anos atrás eu era pior do que 20 anos atrás. 20 anos atrás eu era pior do que 10 anos atrás. E 10 anos atrás eu era pior do que ontem. Espero que ontem eu tenha sido pior do que hoje. E que amanhã eu possa ser um pouco melhor. Por quê? Sabe por quê? Porque esse Jesus maravilhoso é aquele que nos aperfeiçoa. É aquele que, através do seu Espírito que habita em nós, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E nós então nos voltamos para ele. E aí nós confessamos o pecado. E tem pecado que a gente confessa uma vez e ele não vem mais. Mas tem outros que a gente confessa muitas vezes, mas ele sempre continua ainda brotando em nós. Mas a gente precisa de saber que ele é maravilhoso. Ele tem prazer em perdoar pecado. E quanto mais nós confessamos o pecado, mais ele vai se definhando. Ele vai morrendo. Ele é como uma erva daninha, que ele vai, às vezes de tanto cortar, ele não brota mais. Mas em quarto lugar e último lugar, ele é aquele que opera em vós e em nós o que é agradável. Ele faz produzir em nós o que é agradável. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz então para nós: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Porque esse Jesus amado é aquele que vai então operando em nós o que é agradável. Quando nós fazemos algumas coisas agradáveis, ele então vai nos ajudando, nos fortalecendo. Quando nós fazemos alguma coisa que desagrada, ele vai trazendo tristeza na nossa alma, no nosso coração. Por quê? Porque ele quer sempre aperfeiçoar cada um de nós. Por isso Salomão, ele diz
que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas o caminho do ímpio é como a negritude da noite, ele nem sabe no que está tropeçando, no que ele está errando. Meus amados, Jesus está, esse Jesus, que é manifesto, que é revelado nas Escrituras, ele é esse que é o nosso Senhor ressurreto, aquele que está a uma oração de distância de qualquer um de nós. Fazem mais de 30 anos que eu aprendi essa frase um dia, lá em Goiânia, porque o preletor ele diz que Jesus é alguém que está a uma oração de distância de qualquer um de nós. Ele está bem pertinho de nós, e por isso ele é o nosso Deus, é o Senhor ressurreto. Mas ele, além de ser o ressurreto, é o grande pastor, é aquele que quer cuidar de você. É aquele que, se você der ouvido para a sua voz e passar a segui-lo, ele então vai cuidar de você como bom pastor. É aquele que quer sempre aperfeiçoar cada um de nós. Quer que a gente seja um pouco melhor, cada dia mais parecido com ele. É aquele que opera em nós o que é agradável na presença dele. Meus amados, eu quero concluir esta fala com mais uma doxologia. Judas, o meio-irmão de Jesus, ele escreve poucos versículos, apenas 25 versículos, mas no final ele faz como que uma oração para todos aqueles que querem ter Jesus como o Senhor da vida, como aquele que veio para salvar o pecador, para aquele que ressuscitou, para que pudesse conduzir-nos nesse mundo de trevas em que nós vivemos. Por isso ele diz nessa doxologia: ora, Judas, versículo 24 e 25, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus possa fortalecer a vida de cada um de nós. E se você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Muitos endureceram o coração, e eles ficaram prostrados, e eles não progrediram. Mas hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, dê ouvido a ela. Por quê? Porque esse Jesus, ele quer ser o seu Senhor. Ele é o Senhor, mas ele quer ser o seu Senhor. Que Deus assim nos ajude. Amém. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho, e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar
caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Pai, a nossa gratidão pelo ato do Calvário, pela demonstração do Teu amor por nós, enviando o Teu único Filho, aquele que o Senhor pôde dizer em várias ocasiões que Ele era o Filho amado do Senhor, a quem o Senhor tinha todo o prazer. Mas o Senhor enviou para que pudesse vir a esse mundo, para lá na cruz, levar o Deus, os nossos pecados, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, diz a Tua palavra, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Adoramos o Teu nome porque foi impossível a morte retê-lo. Ele pôde ressuscitar ao terceiro dia e voltar ao céu, como nosso sumo sacerdote, mas não nos deixou órfão. Enviou o Espírito Santo do Senhor para habitar conosco e em nós, e produzir em nós tudo que dá sentido à nossa vida. Muito obrigado, Deus. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui, pelos meus irmãos e irmãs. Ó Deus, que a Tua bondade, que a graça do Senhor esteja sempre abundando na vida de cada um deles. O amor do Senhor sempre suprindo, e a misericórdia do Senhor sempre restaurando, Deus, cada um de nós, nesse mundo em que nós vivemos aqui, para sermos testemunhas vivas do Teu Evangelho. Nós oramos assim em Teu nome, Jesus. Amém.